Muito rica. Quero convidar vocês, primeiro, a abrir a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2. E eu vou tentar ser breve, na verdade eu preciso ser breve. Eu gostaria muito de ir além e de falar mais, nesse tema que tem permeado meus pensamentos e minhas reflexões nos últimos dias. Mas eu acredito que eu ainda estou na introdução, Juízes, capítulo 2. Vamos dar uma descansada no Novo Testamento aí. Passamos acho uns 2 anos aí, em Lucas, mais ou menos. Mas não saímos de Lucas, estamos ainda vivendo. Juízes 2. Eu queria falar de uma maneira talvez diferente de coisas que nós já sabemos, fazer uma comparação mais atual para algo que nós já conhecemos e que a Bíblia já nos alerta há muito tempo. E eu espero que fique claro, pelo menos, a essência do que eu quero propor. Esse texto, meus queridos, eu não sei se vocês já leram ele. Esse texto, ele se refere bem àquele momento onde Josué conclui parte da obra de Deus em tirar o povo do Egito e colocar na terra prometida, Então ele conclui a missão dele, que era dar continuidade ao processo que começou com Moisés, fazer o povo ir para a terra, tomar a terra que era prometida, e aí ele morre, fica Caleb, e o povo tem então a autonomia de continuar o processo, que iniciou com a saída do Egito. E o texto diz assim, no versículo 1 do capítulo 2: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês, e eles serão seus adversários, e os seus deuses, na verdade, os deuses deles, serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, que significa pranteadores. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Esse momento onde, interessante, o anjo do Senhor, não é nem tipo um profeta, não é uma pessoa, não é um e-mail, não é um anjo, nada... como é que se diz? Nada convencional vem e fala: olha só, é o seguinte, eu tirei vocês do Egito e vocês vão e me desobedecem. Na primeira, é muito cíclico, Moisés se ausenta um pouco, o povo vai lá e faz o bezerro de ouro e tal, com a conivência até de Arão. Aí Josué morre, fica só Caleb, e o povo já vai e faz tudo diferente. O que eles fazem diferente? No capítulo 1, que eu não vou ler agora, depois se vocês quiserem dar uma olhada, começa falando da morte de Josué, que na verdade Josué, a morte dele é descrita no final do livro de Josué mesmo, e o capítulo de Juízes começa a narrar o processo de conquista das terras ali. Judá começa a se juntar a Simeão, a tribo de Judá junta-se à tribo de Simeão e começa a conquistar algumas terras, e você começa a ver na narrativa bíblica que algumas coisas começam a sair diferente do programado, porque a ordem de Deus era essa mesmo, era conquistar, era expulsar todo aquele povo da terra, todo aquele povo que era um povo ímpio, um povo que tinha costumes, uma cultura e uma adoração a deuses estranhos, e que poderia talvez não atrapalhar o plano de Deus, que isso não é possível de acontecer, mas poderia levar o povo a se corromper durante a sua instalação naquela terra. A ordem de Deus era expulsar, era matar, expulsar. Não vamos entrar nos pormenores, dos motivos, dos porquês e dessas questões de dizimação de povos, Mas o que eu quero pontuar é que Deus deu uma ordem. O interessante é que você começa a ver que algumas tribos começam a fazer o quê? Poupar algumas pessoas e obrigá-las a trabalhos forçados, Quando isso acontece, é legal porque existiam os cananeus que viviam ali, e alguns dos hebreus, algumas tribos, e eu vou citar 2 especiais, que são as 2 tribos que saem da casa de José, a tribo de Manassés e Efraim, são 2 que começam a fazer isso.
os benjaminitas também fazem isso, né? Eles tomam Jerusalém, mas eles poupam os jebuseus, não dizimam, não expulsam, e começam a obrigá-los a trabalhos forçados. E acontece a mesma coisa com Efraim e Manassés, que são filhos de José. Essas tribos também começam elas atacam a cidade, mas poupam e começam a deixar os homens, aqueles povos na cidade, e obrigam eles a trabalhos forçados. Isso é só um recorte muito pequeno para dar um exemplo de como nós nos intrometemos às vezes e como nós temos esse poder às vezes de decisão, de escolha, como que nós entramos nas ordens divinas e nos desígnios divinos e tentamos mudar alguma coisa, tentamos fazer uma escolha até melhor, mais apropriada para aquilo que Deus planejou. Quando você olha para esse contexto, você percebe que não dá para analisar ele de uma forma isolada, né? Nós sabemos que os críticos da Bíblia gostam de pegar esses contextos isoladamente e falar: olha só, que Deus é esse que manda matar milhões de pessoas, né? Homens, mulheres, crianças, animais e tal. Mas se você vê toda a narrativa bíblica, se você pegar do Gênesis até esse momento aqui, você vê que tudo está dentro de um grande arco, né? Isso aqui não é a realidade, não é o contexto de toda a história humana. Aqui está falando de uma situação muito específica que é do povo hebreu, que é chamado lá em Abraão, e aí vem Isaac, aí vem Jacó, e vem as 12 tribos, e vem a escravidão do Egito, e vem toda aquela trama, e vem acabar aqui, e tudo isso faz parte de uma grande história. Eu quero usar essa expressão, uma grande narrativa. E quando as pessoas fazem parte dessa grande narrativa, todas essas pessoas que viveram essa experiência, de alguma forma elas sabiam que estavam cumprindo um desígnio divino, né? Porque são promessas que Deus fez a Abraão, são planos que Deus construiu e buscou através de seus servos e concretizando na realidade daquele povo, na experiência prática, na história da vida daquelas pessoas. E quando você vive algo assim, quando você é impactado pela verdade de que a sua história não é apenas uma questão de escolher norte ou sul, leste ou oeste, ou XYZ, ou branco ou preto, ou em cima e embaixo, doce ou amargo, que a sua história, ela na verdade é a convergência de uma grande narrativa, de uma grande e bem maior história que a sua, você sente o peso e a responsabilidade de viver um projeto que é maior do que o seu pequeno projeto pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que se nós sairmos desse momento aqui e olharmos para a nossa vida hoje, nós ainda estamos vivendo uma certa reverberação desse acontecimento. A gente pode tentar fazer uma leitura histórica, né? Falar, mas a gente está no Brasil e nós somos colônia dos europeus, né? Dos portugueses, não tem nada a ver. Mas eu convido você a não fazer essa leitura histórica tradicional, né? Essa questão historiográfica, mas você fazer uma leitura mais ampla de que antes de sermos brasileiros, né? E eu acho que antes de sermos talvez cidadãos do Brasil, nós somos cidadãos do reino. Isso já pertence a uma outra narrativa, entendeu? Pertencer a um reino que não é desse mundo já quer dizer que a gente foge um pouco da historiografia comum, a gente foge um pouco da ideia de que nós somos só brasileiros e nós estamos começando a entender que nós pertencemos a um reino muito maior, que é o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é instaurado na terra com Cristo. E se você pensar bem, os juízes existiram ali, né? E eles são percussores, talvez, de um momento muito problemático em Israel, onde acaba o livro o povo pedindo um rei, né? E Samuel é levantado como profeta, e Samuel unge Saul, e Saul é o típico exemplo disso que aconteceu. Deus dá uma ordem, fala: Saul, vai lá e faz isso, isso, isso. Aí ele vai lá, mata os homens, entrega mulheres, crianças e bois, né? E ele desobedece de novo. Ou seja, o projeto pessoal de Saul, a perspectiva de Saul da história, no meu plano, no meu projeto, a minha perspectiva de como devem ser as coisas, com certeza deve ser melhor do que essa grande narrativa divina, esse desígnio e tal. E Saul acaba fazendo uma escolha errada, e aí Samuel chega e fala: olha, não dá para você ser rei mais, porque Deus manda e você faz o contrário, você não é mais rei. E aí Deus levanta Davi. Todo mundo foi na EBD, sabe como o processo de ascensão ao trono de Davi foi complexo. E Davi é quem constrói a nação de Israel, né?
É o cara que levanta toda essa concepção do povo de Israel. Salomão, seu filho, consolida isso como um império totalmente imbatível naquele período. E o filho de Salomão, Jeroboão, acaba com tudo e divide o reino em dois. E aí você fica com Judá de um lado e Jerusalém, né? E me corrija se eu estiver errado, gente. Há muito tempo que eu não falo desse assunto. E as outras tribos formam Israel e Samaria. E aí você vê toda a história. E aí eu estou colocando para vocês uma narrativa que não é a narrativa histórica, entendeu? Se você for na faculdade, na escola, não é esse tipo de história que os professores vão te contar. Eu estou te falando de uma narrativa que diz respeito à nossa realidade como pertencentes a um reino que não é desse mundo. Começa nesse mundo, começa claro desse mundo, né? Com Adão e Eva, com Caim, com Abel, com Sete e aí assim por diante. Se você entende literalmente Adão, Eva e Sete, ou se você entende metaforicamente, aí é outra questão. O que eu estou falando aqui é outra narrativa mesmo. E aí quando você chega em Davi, você vê o plano de Deus tomando forma e corpo, e o desígnio de Deus é que Davi seja o rei que nunca seja demovido daquele trono, o trono de Israel. E de Davi virá a esperança de Israel, virá o rei das nações, o escolhido. Olha que coisa sutil, né? E Davi tem um filho, e esse filho tem outro filho, né? Salomão, que tem Jeroboão, e racha o reino. Mas aí continua subindo ao trono, nos dois reinos lá em Judá e Israel, reis que vão governando conforme os seus projetos, né? Conforme as suas perspectivas da realidade, conforme a sua visão de mundo. E uma coisa interessante, todos nós somos passíveis de ser influenciados pelo contexto ao nosso redor, pela realidade ao nosso redor. Nós somos seres humanos, seres altamente sociáveis. Então conviver com pessoas, conviver com ideias, conviver com possibilidades diferentes nos transforma, nos muda. Isso é fato, né? Não é nenhuma possibilidade difícil de acontecer, não, é fato, acontece. O interessante é que cada rei de Israel vinha de contextos diferentes e se deixava influenciar por profetas diferentes, por ideias diferentes. A gente vê que em Israel levanta-se rei como Acabe, por exemplo, né, que dá ouvidos a uma mulher como Jezabel. Você vai vendo pessoas que são suscetíveis à voz do inimigo e fazendo coisas terríveis com o povo por causa dessas influências. E isso quer dizer que a semelhança de, talvez, eu vou usar o exemplo de Efraim e Manassés, eu achei muito legal, que logo as duas tribos que saem de José, eles repetem com o povo cananeu a mesma prática que o pai dele testemunhou, né? O pai daquelas duas tribos testemunhou no Egito, colocar um povo estrangeiro e não digno a trabalhos forçados, né? A construir tijolos, né? O povo hebreu era escravo do povo egípcio. E engraçado que as tribos de Manassés e Efraim e os benjaminitas começam a repetir com os cananeus e os jebuseus práticas de povos que escravizavam os hebreus, trabalhos forçados. Deus tem um desígnio, Deus tem um desígnio, né, vem da mesma raiz da palavra design, desenho, né, em espanhol, é um propósito, é um desenho, é um plano, é um mapa, é um projeto que provavelmente vai dar certo, porque a palavra de Deus diz: todos os meus planos são perfeitos, não tem como ser frustrado. Mas nós temos essa síndrome, né, de querer suplantar o projeto de Deus. E isso não é de hoje, né? Nós sabemos que desde o Éden é desse jeito. E o interessante é que eles colocam aquelas tribos para fazer coisas que Deus não tinha mandado. E quando você chega já na época do rompimento lá de Israel, que Jeroboão fala assim: meu pai castigava vocês com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Tá vendo? Ele quer de novo. Deus não fez como se diz, a teocracia proposta talvez por Deus não deu tão certo. Não é por causa de Deus, entendeu? Não é por causa que Deus não conseguiu controlar o ser humano, é porque o ser humano não quis, né, que Deus o governasse. Ele pediu um rei. E mesmo quando Deus levanta um rei sábio como Davi, e depois um rei sábio como Salomão, o elemento humano sempre é o que vai estragar como é que fala? Que vai estragar a sequência da narrativa. Mas Deus sempre restaura, né? E aí vem Jeroboão e faz essa bagaceira, o reino fica dividido
dividido, e a gente sabe que vem os profetas, aquela peleja de profetiza que ou o povo se arrepende ou vai para o cativeiro, aí vai para o cativeiro assírio, aí depois o povo é liberto, depois vai para o cativeiro da Babilônia, e Deus levanta profeta, e aquele ciclo, e essa narrativa vai sendo construída e passa pelos profetas menores, 400 anos de silêncio, e vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem e fala assim: olha, agora o negócio é o seguinte, não tem mais uma proposta para vocês aqui, né? Não é mais uma possibilidade, não é mais, não está na mão de vocês mais matarem aqui, dizimarem ali, expulsarem ali, instaurarem o reino, porque o reino já está instalado. Não é uma possibilidade de reino, eu vim para estabelecer o reino. Isso aqui eu quero começar a frisar o meu medo, e por que esse assunto tem me incomodado, o meu medo de que a nossa geração não consiga compreender tão claramente que Jesus não veio propor o reino, entendeu? Jesus não veio oferecer uma possibilidade de vida, ele veio estabelecer o reino. Esse é o reino, não tem uma versão, uma possibilidade, mais uma chance de você se chegar a Deus através do reino que Jesus veio estabelecer. Não. Toda essa grande narrativa que vem sendo construída do Éden, passa pelo povo hebreu, que eu não sei por que Deus escolheu esse povo para começar o seu projeto, para fazer o seu governo na terra, e fazer com que Cristo nascesse no meio do povo hebreu, né? Esses dias estava no auge aí das reportagens a ideia de que o Trump reconhece Jerusalém como a capital, e aí muita gente aparecendo na televisão, e eu achei legal que eu vi alguns judeus falando, judeus modernos, né? Não ortodoxos, falando, contando a história dessa versão que eu estou falando para vocês, falando da história deles, contando a história das 12 tribos, falando de Abraão, falando de tudo, e eu fiquei observando como que é interessante essa questão de que o discurso, a narrativa, o modo de contar a história pode fundar um mundo, né? O mundo ocidental, né? Nosso mundo aqui, a América, a Europa, ele é todo construído em cima dessa narrativa judaico-cristã, né, e tudo mais, mas houve um grande baque, uma grande mudança, uma grande cisão, quando começa o movimento ali do iluminismo, quando começa a se questionar a veracidade de certas coisas a partir da dúvida, né? Quando você começa a falar, será que é verdade? Vamos testar, vamos experimentar. Quem é que prova Deus? Quem é que prova que isso existe? E tal, quem diz que é assim? Então você vem com um método científico, com as perguntas, você começa a mudar o jeito de olhar a realidade, e calma que eu não estou misturando algo com lugares, não, vocês vão entender, e é um momento quando a igreja começa a sofrer o maior contra-ataque, né? Graças a Deus que a igreja começa a sofrer contra-ataque. Antes do iluminismo, inclusive, vem a Renascença, já vem Lutero com a Reforma, já começa várias coisas a ser colocadas contra a parede. O legal é que Lutero ele não questiona a veracidade das escrituras e nem a verdade da autoridade divina. O que ele questiona era o modo como a igreja fazia aquilo. Mas o que começa a vir depois com os novos pensadores realmente é verdade tudo isso? Como é que a gente prova? Ninguém prova, então não é verdade, então Deus não é verdade, então Jesus não existiu. E aí o que a gente vive hoje já é uma consequência de algo que começou há muito tempo atrás. Nossa geração nem consegue entender que nós hoje não lemos mais a Bíblia como Lutero lia, por exemplo, né? Outro dia eu estava lendo um autor, inclusive ele é teólogo e ele trabalha com hermenêutica e tal, tem a ver com a minha pesquisa, mas é interessante que ele fala assim, né, que o modo dos povos antigos compreenderem a história era muito mais essa perspectiva da narrativa, né? Se alguém te contava alguma história, a sua última pergunta era se era verdade ou não. Seu último questionamento era saber, mas isso é verdade? Não, isso é mito, entendeu? Na verdade você só queria ver qual era o sentido daquela história, no que aquilo ressoava na sua história. E a maneira de ler a Bíblia, pode entender que existe uma maneira correta de ler a Bíblia, ler ela como uma grande narrativa, e eu considero que a narrativa que Deus nos propõe para compreendermos a finalidade, primeiro, de nós estarmos aqui e de Cristo estar aqui nessa esfera de existência, né? Porque Jesus existe desde a eternidade. Na verdade ele não existe, ele é, né? Desde a eternidade, e ele existe para nós aqui no tempo e no espaço como um propósito divino. Então a Bíblia nos revela isso não como uma bula, sabe?
não como um manual, não como um livro de fatos científicos. Fala, olha, meus filhos, aqui, para você experimentar, ter um contato com o anjo, ter um contato com Jesus, é assim. Jesus, ele veio, e aí para ele poder vir no corpo, os seguintes elementos químicos foram organizados para construir o código genético de Jesus. Não é isso que a Bíblia é, entendeu? Ela não fala, e aí em Belém, naquela época, existia uma crise político-social entre certas facções, e aí existia lá no meio dos povos lá em Jerusalém, uma luta entre os zelotes e os romanos. Não existe esse tipo de preocupação com a Bíblia, porque a história que a Bíblia apresenta é uma outra grande história que diz respeito a como se dá a relação do homem com Deus, como se dá a experiência do homem com Deus e a intervenção de Deus na realidade, a intervenção de Deus na minha e na sua vida. E a minha preocupação é que a nossa geração não compreenda que, devido a tantas influências, né, esse pensamento mais científico, essa ideia mais cartesiana de beleza, é isso, então vou experimentar aqui e ver se eu provo. E eu não provo, então eu não acredito. Essa coisa de você também colocar o seu projeto acima, às vezes, dessa grande perspectiva, isso é uma coisa muito recente. A ideia da individualidade, ela é muito recente. A individualidade não existia até, talvez alguns aqui vão concordar, outros não, até as próprias ideias de ciência, de capitalismo, de você ter sua propriedade, de você conseguir ser um sujeito com uma identidade. Antes você era só uma extensão da sua família, você era só uma extensão da igreja, você era só a extensão de um povo, você era só a extensão de um clã, você era só um braço de uma entidade maior que você. Hoje não, hoje você tem coisas que são muito suas, né? Essa questão da identidade, da individualidade, das questões privadas, isso é muito recente. Só que a gente não para pensar que nem sempre foi assim, e a gente acha que naturaliza tudo. E a ideia de ter um projeto de vida único, exclusivo, e que eu lutei por isso e eu vou chegar lá, isso é marketing, gente. Venderam isso pra gente, isso não é bíblico, entendeu? E esse é o nosso grande risco, de como esses homens fizeram lá em Juízes, como a Bíblia está cheia desses exemplos de homens como Saul e Jeroboão, que pegam suas visões, né, seu pequeno projeto, e querem colocar além, ou paralelo, ou acima dessa grande narrativa, ignoram o desígnio de Deus. E o que eu quero dizer onde eu quero chegar com isso? Que muitas vezes a nossa perspectiva do reino de Deus não é de que nós estamos no reino e de que essa grande história, de que essa grande narrativa é a nossa. Nós não estamos num camarote assistindo essa grande narrativa acontecer, de que vem de Adão, passa pelos pais, né? Abraão, Isaac e Jacó, por Israel, por Davi, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos que viajaram o mundo e disseminaram o evangelho, chegou até nós, a gente está assistindo de camarote. Não, eu estou aqui, eu tenho que cuidar de outras coisas, mas é bonita essa história, né? Eu creio. Não, você não crê, quem crê vive. Quem crê está dentro do meio da história. Ou você é um fio dessa história, ou você está na trama dessa história, ou você não pertence a história alguma. Essa é a única história possível. Onde eu quero chegar, que todas as histórias possíveis, né, de descobrimento das Américas, de construção do Novo Mundo, ou dos povos antigos da Europa, ou dos povos primitivos, são só anotações informativas de acontecimentos passados, que são informações. São informações simples. Só descrevem acontecimentos, mas essas coisas não estão concatenadas ou ligadas a um propósito, a um desígnio maior, soberano, magnânimo, com início, meio e fim. Essas coisas são só elementos que pertencem ao acaso da existência humana. Vocês estão me entendendo? Existia o Brasil, existia a Austrália, ou existia o Gengis Khan, são só decorrências de existir seres humanos, entendeu? Agora, esse desenho enorme e milenar, que começa com a mente e o coração de Deus, de criar o homem e de estabelecer um reino na terra, essa é a verdadeira história, essa é a grande narrativa que nós fazemos parte. E o que eu me preocupo é porque nós somos a geração que vive a era da informática, né? Dos dados perdidos. Eu falo dados perdidos porque hoje em dia é impossível catalogar todos os dados produzidos no mundo, né? É impossível. Tudo que foi produzido até hoje, até o dia de ontem, hoje você já tem 1/3 a mais do que foi produzido ontem de informação.
E nós vivemos na era da informação, mas uma geração antes da nossa, duas talvez, teve o impacto de experimentar a ideia do romance. O que é romance? São micro histórias que tem início, meio e fim, um desfecho e tem uma moral. E você pega um romance não é romance de romântico, tá, gente? É um romance, é uma história que alguém inventa da sua cabeça, sei lá, tem várias, né? Moby Dick, Don Quixote, Machado de Assis tinha vários romances, Dom Casmurro. Então é uma história onde você consegue olhar os personagens vivendo as suas vidinhas, e tem o ápice da história, tem as mortes, tem ali as tramas, fecha o livro, acabou, aí aquela experiência de ler e tal, você fala, nossa, isso é tão interessante. Mas aquilo ali não tem muito a ver com a realidade da vida de alguém, porque o romance sai da ideia de uma pessoa que vai para o seu quarto, fecha a porta e fica ali dias e dias escrevendo, né? E esse é o modelo que nós hoje compramos muitas vezes para a nossa vida pessoal, entendeu? Porque, gente, é complexo esse assunto, mas eu tenho ficado tão preocupado comigo, porque isso é muito recente, né? A maioria diz que a ideia do romance nasce com Dom Quixote de La Mancha, né? O cara que sai contra os moinhos de vento, e um dos autores fala sobre isso e fala, olha, como é interessante, enquanto as sociedades tradicionais dão atenção à voz da experiência, né? Você tem uma comunidade sábia, experiente, que acompanha essa grande narrativa, e quando as gerações mais novas chegam, eles fazem perguntas. E aí, como deve ser agora? Porque ele não pergunta assim, qual a moral da história, para você me falar qual a moral da história, aí eu começo meu projeto de vida, eu vou pegando várias moral de história e invento o meu jeito aqui. Não. Essas sociedades mais tradicionais, né, e a nossa, queira ou não queira, gente, você vai acabar sendo conservador e tradicional no final das contas, se você escolher ser cristão. Porque você segue uma narrativa que está um pouco além das micro-histórias, né, do nosso mundo. E aí você acaba tendo que pausar e falar para a geração anterior, a sua, falar, e aí, como eu continuo daqui para frente? Como é que tem sido? Pede conselhos, né? A voz da sabedoria, das experiências. Não digo experiência no sentido de apenas quem viveu muito tempo, mas as pessoas que foram tocadas pela realidade, sabe? De andar com Deus. Moisés tinha experiência com Deus. Todo aquele povo que andou com Moisés no deserto teve a experiência de andar no deserto e tal, mas não necessariamente a experiência de Deus com eles no deserto tocou a vida de cada um. Você consegue ver a diferença? Qualquer um poderia chegar, não, eu passei pela experiência de andar no deserto com Moisés e a nuvem estava lá. Mas até que ponto eles viveram a experiência de conhecer a Deus, de Deus entrar na vida deles e se tornar uma verdade, se tornar um motivo para que eles continuassem vivendo de acordo com a vontade e desígnio de Deus. E aí, nós começamos a ser um Don Quixote, né? Por que ele é o pai dos romances? Porque o Don Quixote ele ignora qualquer conselho, né? Ele tem uma moral da história, né? Tirando um pouco a moral de lado, o Don Quixote ele entende que ele tem que mudar o mundo e ele sai montado num cavalo, com uma lança. Ele quer remontar a ideia dos cavaleiros da Idade Média, num mundo onde isso não mais faz sentido. E ele começa a ver os moinhos de vento como dragões, né? E ele não pede conselho a ninguém, não ouve ninguém. Todo mundo fala, cara, você está viajando, não tem nada a ver. A ideia do livro é isso mesmo, é provar que muitas vezes na vida a gente vai lutar contra moinhos de vento. Mas, quando o romancista escolhe essa figura e escolhe esse modo de explicar as coisas, ele está dizendo assim que você é livre, cara, para construir seu projeto. Se você quiser lutar contra moinhos de vento sem sentido algum, é o seu projeto, entendeu? Você pode ignorar totalmente a voz da sabedoria e da razão e da tradição e da experiência e da grande narrativa e inventar os seus próprios dragões. E né, inventar o seu próprio filme, o seu próprio romance, a sua própria novela. E hoje eu me vejo nessa sutil, como é que se fala? Nessa linha tênue e sutil de decidir entre deixar que a minha vida continue sendo um fio dessa grande narrativa divina, que eu entre nos desígnios divinos. Na verdade eu não entro, né? Na verdade eu tenho que permitir com que Deus conduza a minha vida. Eu não tenho esse poder de eu entro ou saio na narrativa divina, no propósito divino. Ou realmente eu compro um projeto para mim, que vendem vários, né, gente? Se você prestar atenção, são vários romances aí, né? O do grande empresário, o do grande atleta, o do bem-sucedido, da mulher bem-sucedida, do homem que ganhou o mundo, que viajou o mundo todo, da pessoa que leu todos os livros, do mais não sei o quê. Sempre tem alguma coisa que vai levar um indivíduo a ser um totem, né? Um referencial para outros.
E o legal, e eu acho que é o execrável disso tudo, é que quando você percorre todo o trajeto do seu romance pessoal de vida, você chega na velhice e vive exatamente o que Salomão fala lá em Eclesiastes, né? Que é tudo vaidade, é tudo vão, é tudo vazio de sentido, de significado. É porque é muito pequeno, né? Nós queremos ser pequenos deuses da nossa vida e criamos, né? Haja luz, haja o mundo para mim, haja meus animais, minha terra e tal. Vamos gerenciar esse mundinho. Só que quando chega no apocalipse, o seu apocalipse é com você mesmo, que acaba tudo. E aí muitas pessoas vão por leito de morte entendendo que eles não viveram de verdade, não tem sentido, não tem significado, não tem aquele valor que deveria ter tido se eles tivessem compreendido que o ser humano não é tão livre quanto ele pensa para construir a sua própria micro-história, que não vai passar de um mero romance. Que talvez a moral da história seja essa de Salomão, né? É tudo vaidade, é correr atrás do vento, e tudo que eu aprendi é: tema o Senhor, ame a Deus e viva os dias da sua vida, né? Com a mulher da sua mocidade, coma, beba, porque no final tudo é vaidade, nada. E é perigoso o mundo que a gente vive, que vende para mim, para as crianças, e eu cresci ouvindo essas grandes teorias. Não, você tem que ser isso, né? Um grande isso, um grande aquilo, um grande doutor, um grande alguém na vida. Você pode ser grande, dependendo da perspectiva que você tem de grande, né? Mas todas as ações que nós fizemos na vida, todos os caminhos que nós escolhemos, e todas as estaturas que nós fomos alcançando, todos os projetos que nós fomos desenvolvendo, têm que pertencer ao projeto do reino. Eu estou falando de uma coisa que todo mundo aqui já sabe, mas eu estou trazendo outra perspectiva. A essa grande narrativa que é anterior à nossa, é muito maior que a nossa. Ou a gente aceita isso e abraça isso, ou a gente vai nadar e morrer na praia. Eu fico triste de às vezes conversar com alguns irmãos e ver que existe uma dúvida incessante se é verdade ou não, e eu não sei se eu faço ou não faço. Às vezes eu me vejo, parece que tudo não tem sentido, mas é realmente, a vida não é ser nihilista, né? De falar, mas nada tem sentido, nada existe, tudo é um grande vazio. Não, não é isso. É que só existe de verdade uma história. Eu não sei se vocês estão acompanhando assim, só existe um arco de história possível, cara. Então quem não está nessa trama, na verdade, no final das contas todos estamos, porque todos vamos comparecer diante do grande tribunal do Senhor, mas se você não compreende que você tem que estar ativamente, por escolha e consciência, entregar a construção da sua vida a essa grande narrativa, que é a única que tem sentido, é a única que tem propósito, é a única que tem desígnio, é a única que tem finalidade, é a única que vai acabar nos braços do Senhor e convergir na eternidade. O resto é só micro-romances de prateleira, entendeu? É só mais um livrinho de prateleira que já passa. Todos os grandes homens e mulheres que nós admiramos, as grandes histórias de vida, o que fizeram, aconteceram, acabou, gente, né? Morreram, ficaram e tal. Mas olha como é interessante você olhar para a vida de um apóstolo Paulo, de alguns dos apóstolos, de homens e mulheres de Deus que nós acompanhamos durante a vida, e ver que Paulo, mesmo quando ele escreve uma carta para uma igreja que provavelmente muitos entendem apenas como um guia de comportamento, não é. Você vê que ele está totalmente envolvido com a experiência daquela comunidade, ele está totalmente preocupado em manter aquela comunidade vivendo de acordo com o plano e o desígnio divino, e ele vai instruindo. Ele não dá um manual de regra, ele não faz uma constituição para as pessoas, não faz uma bula, ele dá orientações de como você voltar, entendeu? Para essa história que é a única possível, é obedecendo a Deus. No final é essa, é o que Salomão fala, né? Ame a Deus, obedeça ao Senhor e tal, porque o resto é vaidade. E Paulo fala, não, a única maneira de estar nessa história é obedecendo a Deus. E a gente vê aqui no capítulo 2 de Juízes, Deus não usa alguém lá no terra, eu falo para vocês, não, o negócio é tão sério, que ele manda um anjo, cara, o anjo do Senhor. E alguns teólogos dizem que o anjo do Senhor, que se manifesta no Velho Testamento, que aparece, é o próprio Cristo, né, antes de manifestar em carne. Ele diz, olha, eu falei para vocês isso, essa é a única maneira possível das coisas serem como tem que ser, e vocês fazem isso. Aí é a única hora que cai a ficha do povo, o povo chora, se arrepende, põe o nome do lugar lá de pranteadores, aí se arrepende, ajoelha, melhora um pouquinho, mas depois começa tudo de novo, né? Essa é a grande lição que a gente tem que ter, né? Em vários momentos da nossa vida, nós vamos nos perder nessa luta entre pertencer a essa realidade do reino, que não é
uma proposta, só uma escolha. É um reino factual, estabelecido e verídico, que está colocado. Nós devemos apenas permitir com que Deus leve as nossas vidas e a nossa história de vida a convergir na história do reino, que aí nossas vidas fazem sentido, as pessoas são abençoadas, nós somos uma bênção, nossa vida frutifica, nossos filhos são geração para o reino e do reino, e as nossas atitudes, por mínimas que sejam, têm significado, né? Esse encontro que parece ser micro aqui é macro, porque ele está na única história possível. Nós podemos fazer muitas coisas grandiosas nesse momento, massa, bacana e tal, sei lá, mas seriam romances de prateleira, você entende? É muita vaidade, é muito fútil, é muito pequeno. E aí quando você às vezes perde um pouco da sua força, né? Fica doente, ou perde uma faculdade, ou um membro, ou um órgão, ou um dinheiro, alguma coisa, se sente bem impotente, aí você percebe que tudo aquilo que você fazia para tornar o seu romance ali, a sua vidinha precioso, acabou, né? Porque dependia de dinheiro, porque dependia de saúde, porque dependia de inteligência, porque dependia de fatores humanos. Aí quando você está bem zerado, bem, falar uma expressão aqui bem chula, mas você está bem na lama, aí você vê que mesmo na lama, se você estiver dentro da história do reino, dentro da grande narrativa que é muito maior do que você, dentro do desígnio divino, vivendo a vontade de Deus, sua história, mesmo ali, sofrendo na lama, um missionário lá na Índia morrendo, como tem um cara que eu não lembro o nome dele, gente, fizeram até um filme recente sobre ele aí. Você morrendo lá, tipo, eu vou morrer aqui, minha vida realmente, ninguém vai nem lembrar de mim, maravilha, cara. Mas você está a sua história tem sentido na única história que existe. Porque o resto vai virar só poeira, né? Quando tudo isso aqui acabar, só vai ficar para contar a única história que sempre existiu. E uma coisa que me chama muita atenção é que Deus fez a escolha de nos permitir viver tudo isso no tempo e no espaço, né? Talvez vocês tenham outra concepção, mas eu entendo que a ideia de tempo e espaço surge apenas com a criação. E Deus fala, haja luz, né? Não é possível para o ser humano conceber nada, né? Criar nada ou gerar nada instantaneamente, né? Eu acho que ainda não. Então, se você é uma criança, aí o homem e a mulher tem que se amar, se apaixonar ou não, e aí tem todo aquele processo microcelular ali, né? Aí vira um esgoto que vira, é um tempo, 9 meses para maturar, e até virar um ser humano, e até virar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Aí Deus chega num dia, existam animais, existam plantas, existam separação entre águas e águas, terra, é tudo assim, ele não precisa do tempo, ele não precisa do espaço, mas por uma escolha que faz a gente, inclusive, ter condições de existir, ele escolhe se condicionar essa questão do tempo e falar agora o homem existe. Aí no 7º dia para frente, nada mais é instantâneo, parou para pensar? Depois que o homem, né, 6º dia o homem surge, o homem está lá e tal, aí do 7º para frente nada mais é instantâneo. Deus parou de criar as coisas instantaneamente, né? Não é? Na verdade, é interessante isso, e o tempo começa ali, ó, aquela coisa chata e monótona, que nunca existiu e nem existe, mas o homem traz essa loucura de tempo. É porque a gente é que percebe essa coisa do tempo. Mas Deus começa ali uma grande narrativa que na realidade dele, eterna, já iniciou, já acabou, já estamos na eternidade com ele, é tudo assim, ó. Mas, ó Deus paciente para esperar milhares e milhares de anos, os homens fazerem tanta besteira, até que essa grande criação, que para nós se tornou uma grande narrativa, chegar na conclusão, né? Aí no meio do caminho os homens vão inventar romances, inventar vaidades, histórias, que é ser humano, né? É muito profundo, né, gente? Eu não sei se vocês conseguem compreender o que eu quis colocar, mas é um convite a nós nos recolhermos um pouco mais a nossa pequenez e permitir que a nossa história seja a única história possível, que é a história da criação de Deus, é o desígnio divino, né? Isso é tão bom, por isso que é bom estar aqui com vocês. A gente sabe que fez uma escolha de falar no reino de Deus, mas não só isso, de falar não é o suficiente, é viver, né? É se entregar a essa construção. Estou um pouco atrasado, mas eu creio que valeu muito a pena e eu tenho muito a conversar, a falar sobre isso, mas que fique na nossa reflexão essa ideia de que durante muitos anos o povo cristão, né, inclusive os gregos, quando eles ouviam uma epopeia, uma grande história ali, homérica, eles não perguntavam, mas esse Deus existe, né? Zeus, Hermes, Apolo não, é o nome do Apolo é grego, é romano, não sei. Não existia essas questões assim, do que é mito, do que é verdade, não é. A questão é, tá, e agora, como vivemos?
que fazemos diante de toda essa história com os deuses, né? Mas os gregos inventavam deuses conforme seus apetites. Agora, quando Deus traz em Cristo revelada a mensagem, a grande história, aí a galera fala, não, mas isso é muito surreal, né? Paulo vai falar com os gregos lá em Atenas, nossa, esse cara é um paroleiro, está falando de um cara que ressuscita, não, deixa isso para lá. E aí hoje é muito triste, né? A gente começa a falar dessa grande narrativa do desígnio de Deus para a nossa existência, e a cristandade tem essas perguntas, até que ponto isso é verdade? Até que ponto Jesus existiu? Não que isso não nos aconteça, né? Mas eu acho que essas perguntas são tão jardim de infância, que quando a gente não superar essas primeiras questões, cara, a gente está fadado a ter vidas vazias de sentido, né, deprimentes, e que quando vier realmente a adversidade, como a gente está vivendo um pequeno romance é isso, gente. Ele aquelas coisas loucas e morre, e sofre e tal, e no final acaba, é a moral da história, né? É igual lá alguém já leu o Kafka, aquele Metamorfose, no livro, é bem curtinho, né? Ele disse que escreveu num dia aquele livro, não sei como. Aí ele vira um grande inseto dentro de casa e ninguém dava nada por ele e tal, e ele vive um conflito com a família como um inseto, ele vira um besouro gigante. Ele é muito doido, só que ele tem várias crises existenciais, conflitos. Só que aí você vê realmente muitas vezes é a nossa vida. A gente vira um besouro gigante e acha que ninguém mais nos entende, nossa família está contra nós e tal, vai acontecer. Aí a gente fica com aquela falsa ideia de que nós somos um besouro gigante, mas que Hollywood e os grandes contos de heróis falam no final a gente vai ser vitorioso e vai dar a volta por cima. Não, velho, a história da Metamorfose prova que nem sempre você dá a volta por cima. Os seres humanos são muito egoístas, né? Então no final, por mais que você tenha sofrido, lutado, feito as pessoas pensarem na sua existência, aí você morre e no outro dia ninguém lembra mais de você. Você não vai virar um herói porque você sofreu e tal. Não é assim que funciona na prática, você entendeu? Às vezes a gente assume uma postura beligerante, eu vou provar para minha família, eu vou provar para meus amigos, eu vou provar para não sei quem, eu vou provar para mim mesmo, eu vou chegar lá, eu vi aquele documentário, eu vou conseguir também. Aí beleza, nós somos movidos por desejos. Aí você realiza o desejo, aí ninguém está nem aí. Você realizou, você perdeu o afã do desejo e volta para aquele ponto de partida que é a eterna querência humana. E nada vai fazer sentido, é triste, não é? Agora, se é Deus, se é Cristo Jesus que é o mentor da nossa vida, é outra perspectiva, né? Amém? Que Deus possa nos fortalecer e nos fazer compreender mais e viver mais essa grande proposta que Ele tem para nossas vidas. Amém? Deus amado, eu te agradeço por esta manhã, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Nos guarda, nos guia e dirige nossa mente, nossos corações em direção aos Teus desígnios, Senhor, a Tua grande obra, ao Teu grande plano, a Tua grande narrativa, Senhor, que mesmo acima da nossa compreensão, ela é verídica, Senhor, ela é profunda e ela é a única possível, que nós possamos viver o que Tu preparou para nós e assim temos uma vida de sentido, de significado, viver a nossa vocação em Cristo, o nosso chamado, e podemos assim glorificar e louvar o Teu nome com a nossa existência, pois para isso fomos criados. Eu Te louvo, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Amém. Não tem como, eu tento falar bom. Vai que eu vou ficar. Eu vou lá, gente.